Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Oi, Meninos, tudo bom? Seguinte, turma, olha só. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós aqui. Um, um acontecimento histórico, um evento histórico que é fundamental para a gente entender a lógica da República Brasileira, que é a chamada Revolução de 30. O que é a Revolução de 30? A Revolução de 30 é aquele movimento que põe um senhorzinho muito famoso aqui na nossa presidência da República. Esse senhor é o Getúlio Dornelas Vargas, aquele cara que você conhece provavelmente, né? Você está ali na Savassi, você passa na Avenida Getúlio Vargas, tem a Praça Getúlio Vargas, enfim, toda grande cidade do Brasil cultua e de alguma forma rememora, lembra da imagem do Vargas, pelo menos em uma avenida importante aí da sua cidade. Ok? Então Vargas ele é importante, né? Uma figura controversa e tudo, mas isso aí a gente vai discutir essa figura dele um pouquinho mais para frente, tá? Aqui nós vamos falar como que ele chegou no poder, através dessa Revolução de 30. Para falarmos efetivamente da Revolução de 30, nós precisamos recuar um pouquinho no governo deste camarada que olha só que bonitão esse bigode dele, olha só, o cabelinho dele na régua. O senhor Washington Luiz. O Washington Luiz, ele foi presidente do Brasil a partir de 1926, né? 26, 27, 28, não, 27, 28, 29 e 30 teria eleição para a presidência, tá? Vamos só falar um pouquinho do governo do Washington Luiz antes da gente entrar efetivamente no imbróglio, no problema todo que ele causa aí na nossa república. Olha só, como nós sabemos, nós estamos aqui no período da política do café com leite, né? Essa república oligárquica aí, nós já discutimos bastante exaustivamente política do café com leite. O governo do o Washington Luiz era um paulista, ok? Um paulista e daqueles paulistas, turma, daqueles caras assim, ferrenho, viu? Gostava de São Paulo. Ele acreditava piamente, ele repetia isso frequentemente, que São Paulo era a locomotiva que carregava o país. Os outros vagões, aqueles que eram carregados, puxados por São Paulo, eram os outros estados da nação. O cara era pouco regionalista, né? Ele, por exemplo, faz diversas políticas que tinham muito como foco fortalecimento desses interesses paulistas. Por exemplo, ele vai criar a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Era razoável que se tivesse uma rodovia entre São Paulo e Rio, né? Óbvio. Mas, assim, durante todo esse tempo, nós vamos ter, do governo do Washington Luiz, nós vamos ter esse governo voltado aí para os interesses de São Paulo, tá? Até que chega o ano de 1929, como nós sabemos, o que tem em 1929 é a famosa crise do capitalismo global, né? Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, que vai gerando consequências no mundo todo, e uma das grandes consequências aqui para o Brasil é a queda dos preços de café, né? O café vai ser extremamente desvalorizado nesse período. Já não vinha tão bem, nós lembramos lá do convento de Taubaté, aquela coisa toda, já não era aquela coisa que já tinha sido antes no Brasil, né? Vem a crise, piora ainda a situação. Tranquilo? Para tentar manter os interesses paulistas em força, em 1930 era ano de eleição. E o que esse camarada Washington Luiz faz? Segundo a lógica da política do café com leite, ele deveria indicar quem? Deveria indicar alguém, na verdade, quem indicaria uma pessoa à presidência da República seriam as oligarquias mineiras, correto? As oligarquias mineiras indicariam, no caso, na teoria, um cara chamado Antônio Carlos, como vocês conhecem bem, passando ali na Avenida Antônio Carlos, Avenida da UFMG, importante aqui para a gente aqui em BH, né? Ele deveria ser indicado e as oligarquias paulistas deveriam apoiá-lo, correto? Não era essa a lógica da política do café com leite? Só que tem um porém. O que o Washington Luiz faz? Manda beijo assim, fala assim, tchau, Antônio Carlos, obrigado, viu? Ele rompe a lógica tradicional da política do café com leite e acaba indicando ele mesmo um outro camarada paulista para manter esses interesses paulistas, o Júlio Prestes. Lembrando, turma, Júlio Prestes, tá? Não é o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes lá do tenentismo e tudo, da coluna Prestes, não é ele, é o Júlio Prestes, beleza? Político paulista e tudo, tradicional lá, já conhecido na época, né? Então, o Washington Luiz indica o Júlio Prestes.
As oligarquias mineiras vão ficar satisfeitas com essa indicação? Claro que não. Eles vão aceitar, falar, tudo bem, tá lindo, vamos apoiar o Júlio Prestes aí, é isso mesmo? Também não. Vamos ter um rompimento da política do café com leite. Aqui chegou, sepultamos a política do café com leite. Chegou ao fim essa política do café com leite, ok? Para concorrer à presidência, né, para disputar a presidência, nós vamos ter uma chapa de oposição, que era denominada Aliança Liberal. A Aliança Liberal, comandada para presidente quem? O Getúlio Vargas. E como vocês estão vendo aqui no cartaz da Aliança Liberal, o vice-presidente era o João Pessoa, tá? E aí nós vamos ver que essa aliança liberal era composta, né? Essa base era composta por 3 oligarquias que a apoiavam. A oligarquia mineira, né? Óbvio, chateado, triste com a quebra da República Oligárquica, da política do café com leite. A do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Rio Grande do Sul e Paraíba queriam maior destaque no cenário nacional. Inclusive o Vargas, ele é rio-grandense, né? Ele é gaúcho, ok? E o João Pessoa, ele é paraibano. A Paraíba, inclusive, era um estado assim, que já tinha um certo destaque nacional, né? O avô do João Pessoa, Epitácio Pessoa, tinha sido presidente do Brasil, paraibano e tudo, né? Essa aliança liberal, além de ser formada por esses 3 núcleos de oligárquicas, né, dessas três grandes oligarquias estaduais, ela tinha um apoio dos tenentes, olha só quem está ali, os tenentes, aqueles mesmos lá do movimento tenentista e tudo. O Prestes aqui não tá, tá? O Luiz Carlos Prestes aqui não tá na jogada, não. Mas apoio dos tenentes que criam uma mudança completa, como vocês bem se lembram, do cenário político composto na Primeira República, né? Naquela república oligárquica. Então, os tenentes apoiam também políticos e grupos liberais diversos aí, de outras regiões do país, até do Rio de Janeiro, até alguns próprios lá de São Paulo, que estavam incomodadíssimos com essa lógica oligárquica, né, da concentração de poder, apoiam a Aliança Liberal, para tentar ver nela uma mudança aí significativa, tá? Nós vamos ter, então, em 1930, eleição de 1930. Tá vendo essa figura que tá aí? Quem que ganha a eleição? É essa figura? Não é ele, tadinho. Não é o Vargas. O Vargas, nós vamos passar um X na cara dele aqui. Eleição de 1930, turma, era ganhada pelo Júlio Prestes, beleza? O Júlio Prestes ganha a eleição daquele jeitinho que a gente sabia que era eleição no Brasil, né? Fraude eleitoral, compra de voto, voto de capreça, aquela bagunça toda que todo mundo aqui tá cansado de saber também que era a eleição no Brasil. A Aliança Liberal não aceita muito bem o resultado, né? Tenta contestar o resultado e tudo, mas era aquele negócio, beleza, foi, ganhou, pronto, morreu, né? Não tinha mais como suportar, não tinha como, a Aliança Liberal não tinha o que fazer para contestar efetivamente o pleito, né? A eleição. Até que acontece uma coisa muito importante. No dia 26 de 7 de 1930, morre lá na Paraíba mesmo, João Pessoa, o vice do Vargas, o que seria o vice do Vargas, lá, o vice-presidente João Pessoa, ok? Ele morre lá, numa treta local, viu, gente? Nós vamos ver isso aqui. Só que era o estopim que precisava para mobilizar aqueles grupos de interesses políticos da Aliança Liberal. Por quê? João Pessoa morreu. Em quem caiu a culpa? Ele morreu assassinado. E o cara estava um dominguinho à tarde lá, tranquilo. Ele foi assassinado. Quem que recai a culpa sobre a morte do João Pessoa? No Júlio Prestes, né? E, consequentemente, na verdade, nas oligarquias paulistas, ok? Nada a ver. Essa foi para vocês verem que fake news não é uma novidade, né? Vocês podem ver que atualmente nós temos discutido muito essa questão do fake news, né? Da fake news, mas ela não é uma novidade na história. Ela que está sendo colocada também, ela presente aí na culpabilização das oligarquias paulistas. Não foram eles, era uma questão local, uma disputa política local lá entre o Júlio Prestes, entre o João Pessoa e os grupos locais lá. Só que é um momento. O Antônio Carlos vira e solta essa frase em determinado momento.
façam a revolução antes que o povo o faça, né? E aí nós vamos ter o movimento revolucionário de 30. As tropas em Minas, no Rio Grande do Sul e na Paraíba se movimentam, né? Há uma tentativa de uma tentativa de há uma tentativa de resistência aí dos paulistas do Rio de Janeiro, o pessoal lá no Pará também tenta resistir a esse movimento formado da Aliança Liberal, com apoio desses tenentes, né? E aí as tropas avançam e tiram o Washington Luiz do poder, ok? O Washington Luiz é retirado do poder, né? O Júlio Prestes não toma posse, ele foi eleito, mas não tomou posse. E aí, em novembro de 1930, o Vargas assume o poder aqui no Brasil, iniciando assim o que nós conhecemos como Era Vargas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, Vargas assume e aí nós vamos ter o governo dele aí durante 15 anos, mas são cenas do próximo capítulo. Beleza? Turma, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês têm todo o tempo do mundo, toda a live para tirar dúvidas com a gente, né? Os fóruns. E nós estamos disponíveis no nosso chat aí também, pessoal. Demorou? Tamo junto. Um beijo e um abraço para vocês. Um beijo no coração. A gente se vê. Até breve.